além das 1000 perguntas que as mulheres devem fazer em relação ao processo, como foi, se deu certo, se não foi, é importante seguir todas as orientações, como você explicou que você seguiu a deles para poder ter sucesso no seu tratamento, principalmente em relação a medicamentos. Como que funciona? Sim, depende, para cada mulher tem um protocolo, né? Então, mulheres até 35 anos é um protocolo, para outro, acima de 35 é outro protocolo. E aí essas medicações, elas podem ser tanto subcutâneas, né? Quanto intramuscular. Tem algumas medicações que são intramuscular. A frequência também tem medicação que é uma vez ao mês, tem medicação que é todos os dias, como a doutora já tinha falado, no mesmo horário, né? E acontece, Rafaela, de ter pacientes que não conseguem se auto-aplicar. 95%, acho que, das pacientes conseguem se auto-aplicar, porque como são medicamentos de uso diário, conseguem. Então, elas marcam um horário lá na clínica, eu oriento como é que é feito, como é que são feitas essas medicações. Como eu disse no início, é um procedimento doloroso para algumas, né? Porque tudo vai depender qual será a resposta dessa mulher a essa indução, né? Então, às vezes, o tratamento é mais curto ou ele é mais longo, tudo isso vai depender. O importante é que realmente siga essas orientações. E uma coisa bacana é que eu falo que medos e traumas e toda essa carga psicológica que a mulher já traz quando é submetida a um tratamento, cada uma vai ter a sua. E tem mulheres que não conseguem se auto-aplicar. Então, para isso também, eu tô lá, né? Caso precisem, a gente faz essa aplicação. Tem pacientes que a gente faz esse trabalho a domicílio, porque como dependendo do horário precisa ser feito, dependendo do horário que ela iniciou, eu vou à casa da paciente, eu atendo a domicílio também. E as orientações importantes. Então, para medicação subcutânea, aquela que normalmente faz na região da barriga, né? Onde tem as gordurinhas. Mulher quase nem tem isso, né? Ainda mais quando está passando por um tratamento. Mas é muito tranquilo. É uma agulha fininha, pequenininha. Mas tem mulheres que realmente não conseguem se auto-aplicar. Então, para as que não conseguem, a gente faz esse trabalho, né? As que conseguem, sim. O importante é fazer esse revezamento do local da aplicação, porque isso pode deixar roxo. Então, tem mulheres que se olham no espelho e falam, puxa, o que está acontecendo comigo? Mas isso é esperado mesmo do medicamento, né? Porque é uma região muito sensível. As mulheres que fazem uso de medicação intramuscular, isso é muito importante. Hoje, a grande maioria dos medicamentos é importado. Então, acontece que não são... se você leva um medicamento importado numa farmácia, muitas vezes o farmacêutico ou quem está lá não quer aplicar porque é um medicamento importado, né? Então, é importante que procure profissionais habilitados, e isso eu vou reforçar, porque não... mas a medicação subcutânea, a própria paciente se aplica. Tudo bem, as complicações disso são mínimas. Agora, uma injeção intramuscular mal aplicada, ela pode gerar consequências graves, até de necrose de tecido, de outras coisas. Então, é importante que, preferencialmente, essa mulher, que principalmente as que vão fazer tratamento conosco, nos busquem para fazer isso, ou se não, um profissional habilitado, seja um médico, um enfermeiro, um farmacêutico ou um técnico auxiliar de enfermagem. Isso é verdade, Fabiana. E é muito importante salientar que é o uso correto dessa medicação que garante o máximo possível de desempenho desse próprio produto. E lembrar também que hoje nós estamos numa geração de medicamento muito avançada. Basicamente, a gente trabalha com medicamentos de alta pureza ou através da engenharia recombinante, que nada mais é do que o fabricante copiou a molécula primária hormonal que a mulher já tem e copiou isso em laboratório. E isso traz uma grande vantagem, porque a mulher já tem esses próprios hormônios. Então, ela usar esse tipo de medicamento, ela simplesmente não percebe nada. Sim. Então, hoje a taxa de efeitos colaterais... Mas pode ter, viu? Acho importante falar um pouquinho das taxas. É extremamente baixa, mas existe. Pode ter vermelhidão no local, prurido, enjoo, aumento de peso e um pouco de dor de cabeça. Você fala isso. Só que, o que acontece? Esses medicamentos são hormonais, são hormônios, que após o uso, geralmente ocorre um desaparecimento desses sintomas em 10, 15 dias. E com certeza a recompensa vale a pena, que é você realizar o sonho. E fazendo um adendo, lembrando que normalmente essas medicações se iniciam no segundo ou terceiro dia do período menstrual. E nesse período também a mulher está passando por alterações hormonais, que é a síndrome pré-menstrual,
E muitas vezes ela já está tensa com a medicação, com o tratamento, tem que usar um produto novo e ainda ela está na síndrome pré-menstrual. Então acaba exacerbando, né? Até pela a parte emocional e tudo mais. Mas lembrar que a medicação é extremamente segura, raramente a gente observa eventos adversos e são usados no mundo hoje milhões e milhões e milhões de doses diárias desses medicamentos. Então, produtos que na maioria das vezes são de origem inglesa, francesa, holandesa, alemã e são top de linha mesmo, então é um medicamento muito seguro. Sim. Só uma curiosidade, já aproveitando falando que eu estou nisso, que há pouco tempo atrás a gente trabalhava com medicamentos vindo de FSH urinário. E como é que era alcançado isso? Era através da compra de urina de freiras na Europa. Então as freiras dos conventos guardavam suas urinas, as empresas de medicamento compravam essa urina, purificavam, extraíam o FSH, que elas estão na menopausa, então eles têm muito FSH, que é uma substância, que é um hormônio, hormônio. que é o FSH, é o hormônio indutor da ovulação, e na menopausa ele está alto, então eles purificavam, sintetizavam o medicamento, então é o FSH urinário. Ele existe ainda à venda no mercado, mas hoje ele já é bem menos usado, mas uma curiosidade aí que fica na história. Sim, sem dúvida. Outra coisa importante, né, doutora, é que com essa tecnologia toda, a maioria dos medicamentos também, eles já vêm prontos, então a paciente ela não precisa nem manipular. Antigamente, dessa forma que o doutor relatou, as pacientes tinham que aspirar o medicamento, ver a dose correta. Hoje você tem medicamentos prontos em formas de canetas, o que facilita essa aplicação, né? Então hoje a paciente que segue, claro, com todos aqueles fatores que nós já falamos, e se a paciente segue rigorosamente as recomendações, a chance de sucesso, aliás, a Progerar tem uma taxa alta e eles vão falar disso. E graças a Deus eu tô nesse indicador alto, né? Nesse time. Então, eu acho que é isso, é seguir as recomendações, tá se sentindo insegura e às vezes a pessoa fala, puxa, eu fui lá, a enfermeira me explicou e eu não entendi ou eu não tô conseguindo fazer. Não tem problema, nós estamos lá para isso, para orientá-los, né? Eventualmente, se eu não tiver, o doutor estão lá para estar orientando dessa forma correta e aí é só depois e lembrar realmente que a agulha comemorar. é uma agulha de insulina ou até menor, extremamente fina. Não é aquela agulha gigantesca que todo mundo Não, tem medo. não. Então é uma agulha quase que imperceptível. É próximo a ser indolor. Porque o tratamento realmente é indolor. Que bom. Acho que é importante, justamente, nosso papel aqui do podcast, explicar todas essas questões. Agradecer a todo mundo pela participação. Acho que é importante as pessoas ficarem ligadas. Vai ter outros episódios do Pode Girar. Bem interessantes. Então, todo mundo pode ficar acompanhando o podcast para poder saber um pouco mais sobre reprodução humana. Com certeza. E para a gente encerrar, se me dão licença, preciso mostrar, né? O meu tesouro. Tá aqui, ó. Acreditem. Maravilha. É possível, gente. Obrigado. Obrigada a todos. Muito bom, muito bom.